Olá, pessoal, boa noite. Vamos para a nossa segunda sessão de mentoria desse projeto Top 3 concurso de nível médio, que, como eu expliquei na mentoria anterior, já virou Top 4, né? Porque temos aí mais um grande concurso de nível médio vindo, tá? E aí, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de revisão. É extremamente importante para que você consiga ser aprovado de verdade, que você não esqueça o que você estudou. E não dá para confiar que você estudou uma vez e vai lembrar. Você não vai, tá? E não é porque você, professor, eu sou ruim de memória, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. É normal, tá? O normal é não lembrar. Até porque a gente processa uma grande quantidade de informações todos os dias e quando você começa a estudar, você processa mais ainda. Porque você está ali acessando conteúdos, né, várias horas ali do seu dia, todo dia, e isso faz com que você vá esquecendo algumas coisas que você estudou. Para isso não acontecer, vai ser necessário revisar. Então, vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a nossa live de hoje, tá? Ok. Então, como organizar as revisões para não esquecer o que estudou, né? Como que vocês vão conseguir organizar? Lembrando que deixa eu só ampliar aqui. Opa. Aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Só um momentinho. Continua aparecendo a coisa lá, mas tá bom. Para vocês conseguirem organizar as coisas sem esquecer, tá? Vai ser através das revisões. Mas as revisões, elas não precisam ser chatas, elas não precisam ser repetitivas. O ideal é que elas sejam eficientes. E como é que a gente consegue, né, fazer com que as revisões elas sejam eficientes? Deixa eu ajustar aqui para vocês verem, que bonitinho, né? Aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Como é que a gente consegue fazer com que as revisões... Opa, deixa eu tirar aqui. Elas se tornem eficientes, tá? Estou com um probleminha para ver o que eu estou fazendo. Agora eu estou vendo. Bom, revisar de forma eficiente vai ser o grande diferencial entre aquele aluno que passa e o aluno que não passa. Aquele, mas foi por pouco, professora, não sei o que e tal. Geralmente o problema está na forma como que ele faz a revisão, tá? Se você dominar o processo que eu vou explicar agora, nos próximos minutos, se você dominar esse processo, e se você conseguir aliar isso à constância nos estudos, você vai chegar no dia da prova sem esquecer o que estudou, tá? Vamos lá, então? A principal consequência da ausência de revisões, ou de revisões feitas aí de qualquer jeito, é você chegar no dia da prova e errar questão que você sabia, que você deveria saber, você estudou aquele assunto. Só que aí, na hora que você vai ler a questão, você olha, você analisa e você tem uma lembrança, você sabe que estudou aquilo, mas você não tem segurança para responder. E aí você fica, poxa, não lembro, estudei isso, mas não lembro direito o suficiente para ter segurança, para ter certeza do que eu estou fazendo aqui. Isso é culpa da revisão, ou da falta dela, ou de revisão mal feita. E se isso é tão importante, professora, por que que a maioria dos alunos tem dificuldade em revisar? Acho que antes de falar de qualquer coisa, é porque não sabe, tá? A maioria não sabe como revisar. Mas também, a maioria das pessoas tem dificuldade com revisão porque acha chato, né? Tem a sensação de que não está evoluindo porque está voltando a fazer a mesma coisa que já fez, estudar a mesma coisa que já estudou, porque tem medo que o tempo que está gastando, revisando, faça falta para você aprender o resto de conteúdo novo que falta, e porque não sabe, tá? Porque não sabe como realmente fazer para funcionar, tá? Então, muitas vezes, o aluno, a maioria dos alunos vão ter esses problemas. E eu vou te falar que revisão é o calcanhar de Aquiles de 9 entre 10 alunos. Vamos lá, vamos colocar por terra, a partir de agora, todos esses argumentos, tá? Por que é chato? Qual que é a solução para esses problemas? Professora, revisar é chato. As revisões da mentoria, que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? Elas não serão chatas. Elas vão ser dinâmicas, elas vão trazer para vocês diferentes estímulos para o cérebro de vocês. Vocês precisam revisar de formas diferentes.
Em vez de achar que é chato, você vai se sentir desafiado e você, à medida que você for fazendo, você vai começar a se sentir seguro, tá? Aquilo está trazendo uma segurança para você do que você está estudando e não entediado, tá? Vou te mostrar como. Esse argumento de que acha que não está evoluindo, né, porque você está perdendo tempo ali com a revisão, você vai, quando você começar a executar o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai tirar essa sensação de você. Por quê? Porque se você vai fazendo isso que eu vou te ensinar hoje, você vai ter a oportunidade de fazer cheques importantes no processo. E com isso, você vai conseguir perceber a sua evolução e entender o quanto as revisões estão fazendo diferença, estão valendo a pena, tá? Confia em mim que dá certo. Ah, professor, eu tenho medo que o tempo que eu estou gastando aqui, daqui a pouco o meu edital já está aí, já está chegando, e aí não vai dar tempo de estudar e tal, vai fazer falta lá na frente. Se vai fazer falta lá na frente é porque você está começando atrasado a estudar para esse concurso. E o que não tem problema, né? A gente geralmente começa atrasado mesmo. Porque não adianta também você ir, esticar essa corda e estudar o máximo possível sem revisar. Para as provas de hoje, não basta ter uma noção geral dos assuntos. E quando você não revisa, é isso que você vai ter. Você vai conhecer, você vai saber os assuntos, mas você vai ter uma noção geral, você não vai conseguir responder com segurança. Então, para passar, é muito melhor você ter menos assuntos estudados e lembrar deles com segurança do que você correr para bater os tópicos do edital de forma superficial. É mais fácil passar aquele aluno que tem, sei lá, 70% do conteúdo bem estudado do que o aluno que tem 100% do conteúdo de forma superficial. Certeza absoluta de 70 passa com muito mais facilidade, tá? Então, não fica tranquilo que esse tempo que você acha que vai faltar, ele é inútil. Porque se você correr para fazer de qualquer jeito, não adianta, deu tempo, mas deu tempo que está superficial, não vai valer a pena. Melhor você ir fazendo direitinho e fazendo as revisões no caminho. E se você não faz revisão que você não sabe, né, como realmente fazer para funcionar, então fica tranquilo que você vai aprender agora, tá? Vamos lá. As revisões que eu vou ensinar para vocês. Primeira revisão é a revisão pelos grifos e erros. Você vai fazer o seguinte, a gente já ensinou isso lá na nossa sessão anterior. Você vai montar um cronograma de estudos, durante a semana você vai estudar a matéria e no fim de semana você vai tirar um dia ali para revisar tudo que você viu naquela semana, tá? Essa primeira revisão você vai revisar exatamente pelo material que você utilizou para estudar. Núbia, eu utilizei o PDF e fiz marcações. Vai, revisa os grifos. Núbia, estudei pela videoaula e usei como material de apoio os slides do professor. Revisa os slides do professor. E, obviamente, você fez questões, né? Seja na videoaula ou na PDF, você fez questões. Das questões que você fez, quando você fez, você já marca as que errou e você revisa aqui também. Então, essa primeira revisão seria uma revisão semanal. No final da semana, você vai lá e revisa pelo material, exatamente pelo mesmo material que você fez o estudo. Professora, eu não posso revisar por resumo, pelo passo. Não é agora o horário. Nessa primeira revisão, você vai pegar o seu material, aquele que você já marcou, aquele que você já tem uma certa intimidade e vai revisar por ele, tá? Essa revisão semanal é como? É uma releitura da matéria pelos grifos feitos e retorno aos erros cometidos nas questões, tá? Em média, o tempo que você vai gastar para fazer é de 10 a 20% do tempo gasto para fazer as metas originais. Então, por exemplo, se você estudou uma matéria por 1 hora, o ideal é que você revise ela gastando algo entre 6 e 12 minutos, né? Que é 60 minutos, 1 hora. Entre 6 e 12 minutos é um bom tempo para gastar para fazer a revisão, tá? Não, eu estou gastando 15. Um pouco mais, um pouco menos, fica tranquilo, tá? Isso não é um grande problema. Mas é só para você ter uma média. E ela deve ser feita quando uma aula inteira for concluída. Então, lá durante a semana, digamos que você estava estudando algumas matérias e você concluiu 2 aulas ou 3 ali, você realmente concluiu. Quando você está no meio, nossa, comecei a estudar a aula 3, mas ainda não terminei. Deixa para a próxima semana. Quando você terminar a aula 3, né, lá na próxima semana, aí você vai e revisa. Hoje você revisa o que está concluído naquela semana. E aí você revisa a aula inteira. Revisa a aula inteira, revisar toda a teoria e todas as questões que foram feitas, né? Na verdade, as questões erradas, tá? E qual é a periodicidade que você deve fazer essa revisão? Semanal. O ideal é que você faça ela, por exemplo, no fim de semana. Tem um dia fixo ali para você fazê-la, tá bom?
A segunda revisão que eu vou indicar para vocês é uma revisão mensal. Só que você vai fazer essa revisão não mais pelo material, tá? Não mais pelo material, pelo PDF ou pela base dos slides, sei lá, que você utilizou. Você vai fazer essa revisão pelos resumos e pelos mapas mentais. Ideal é você fazer isso uma vez por mês para todas as aulas finalizadas naquele mês, para você resgatar tudo que foi completamente estudado no período. Sugestão: último dia do mês, todo dia 30 ou todo dia 31, você pega tudo que você terminou. Nossa, constitucional eu terminei a aula 0 e 1, português eu fiz a 0, a 1 e a 2, tal matéria fiz só a 0, o que você terminou, o que você está estudando ainda não terminou. E aí você pega, baixa os resumos dos mapas mentais dessas matérias e vai fazer uma revisão. Esse momento, ele é suprassumo no seu estudo, porque é aqui que você vai começar a fazer o desmame dos PDFs e vai começar a iniciar a montagem do seu próprio material de revisão e do funil de conteúdos que você vai precisar construir, tá? E isso daqui você vai fazer, tá? Isso aqui você vai fazer, que você vai começar agora, você vai fazer até a data da prova, tá? Até a data da prova. Boa noite, Miriam, que chegou aqui. Miriam, seu áudio está chegando para nós. Se você puder desativar, tá bom. Isso, obrigada. E boa noite, seja bem-vinda. Então, essa revisão, você vai começar o desmame dos PDFs, ou seja, aquele materialzão que você estudou, sei lá, dos slides, as bases, aquele monte de videoaula que você viu, você vai colocar ele de lado e vai começar, funil, né? Era um monte de coisa, agora você vai reduzir o que você estuda. Você vai estudar pelos resumos e mapas mentais, tá? E aí, você vai estudar, vai dar um novo estímulo para o seu cérebro, né, dentro do conteúdo que você já estudou. Isso vai ser o pulo do gato na sua preparação, porque você vai começar a fazer o funil, você vai sair do grande e vai compactar aquilo que você está estudando, né? Aí fica muito mais fácil de revisar. E para fazer isso, você vai imprimir, tá? Preferencialmente imprime. Você pode só baixar e salvar, mas seria interessante os resumos e os mapas mentais que você vai estudar, tá? Aí você vai fazer a leitura deles e, na sequência, você vai fazer as questões, tá? Se sobrou questão no PDF, faz questão nova. Se já fez tudo, faz as questões erradas, tá? E aí, quando você for fazer essas questões, o que vai acontecer? Você vai errar. Algumas, naturalmente, você vai errar, e isso é mais que esperado. Só que é aí que começa o pulo do gato. Presta atenção. Você fez uma leitura dos resumos e dos mapas daquela aula, relembrou o assunto e foi fazer questão. E aí algumas questões você erra. Quando você errar essas questões, você tem que ver o seguinte, você vai analisar. Essa questão que eu errei, o assunto, estava ali no meu material de revisão, que eu li agora há pouco? Se estava, e mesmo assim você errou, inclua uma anotaçãozinha a lápis, porque depois você vai apagar isso, sobre o motivo do erro. Coloca lá, tá? Coloca lá. É um assunto que você acabou de revisar, mas você não está entendendo muito bem, tanto que você errou ali, né? Você acabou de ver, mas provavelmente não entendeu muito bem e errou. Então, a partir do momento que você errou a questão, aí você entendeu. Aí você anota lá no seu mapa o motivo do erro, tá? Eu errei essa questão assim, 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 né? Porque pensei tal coisa, mas o certo é tal coisa. Isso é suprassumo para você começar a crescer rendimento. Agora, se você errou essa questão, por quê? Não tinha aquele assunto no seu mapa, até porque o resumo mapa mental vai ter as coisas mais importantes, o que mais cai vai estar ali, né, o que mais importante para você entender a matéria. Não está tudo. Aí, você errou um assunto que você olha para o seu resumo, para o seu mapa e não tinha esse assunto lá. Ou seja, você até pode ter estudado lá quando estudou o material completo, mas você não lembrou. Então, aí, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai complementar o seu mapa mental, o seu resumo, né? Vai incluir alguma informação lá daquele erro, ou vai fazer um novo, vai, a partir dali, construir mais um mapa mental ou um resumo sobre aquele assunto, e vai juntar com aqueles que você já fez, tá? Com isso, olha a coisa maravilhosa que acontece, tá? Consequência dessa etapa dos seus estudos é começar o desmame dos PDFs e construir com êxito o seu funil de conteúdos. Por que você está construindo esse funil? Porque, vamos lá,
Você já estudou um material lá que foi grande, né, entendeu, fez questões, agora você foi para um material bem mais reduzido, que é o mapa mental ou o resumo, ou os dois. Você estudou, você conseguiu acertar uma boa quantidade de questões, ou seja, aquilo já entrou na sua mente, aquilo já passou pelo funil, e o que você errou, você fez o quê? Complementou o mapa mental ou o resumo. Com isso, esse mapa mental, esse resumo que você tem aqui agora, o que que tem nele? Tem tudo que é mais importante para a prova, porque é isso que ele é feito, né? Porque ele não foi feito por você, ele foi feito por alguém que conhece muito mais do que você. Então a pessoa já extraiu no mapa mental, ou no resumo, aquilo que é o mais importante para a prova. E pode ter certeza, o mapa mental dele é infinitamente melhor que o seu. O que interessa ter no mapa mental é aquilo que cai na prova, que é o mais importante. Você não sabe quando começa a estudar. Por isso que eu proibi vocês na coisa anterior de ficar fazendo resumo quando está fazendo primeiro estudo da matéria, que isso é a maior desgraça do aluno, tá? Ele acha que vai entender, não vai fazer um monte de coisa prolixa, grande, que não vai usar depois, vai ficar ruim esse resumo, então usa os que estão prontos. É eficiente, você não perde tempo, e eles têm o que realmente interessa. Beleza, tem o que realmente interessa ali, porque você foi muito esperto, inteligente e pegou pronto, o que foi feito por um profissional, já que já entende a matéria. Você corta caminho aí, né? Só que você fez questões e errou questões, naturalmente, e melhorou esse material. Então, esse material que já tinha tudo que é mais importante para a banca, para as provas, agora começa a ter aquilo que é mais importante para você. O que pode ser mais importante para você no mundo dos concursos do que aquilo que você erra? Afinal, a única coisa que está entre você e a sua aprovação são seus erros. É só isso que está ali no meio, você tem que tirar eles. E aí você começa a mapeá-los, você começa a melhorar os seus resumos, melhorar os seus mapas a partir desse erro, e aí você vai ter na sua mão o melhor material de revisão possível, reduzido e eficiente. Por quê? Porque tem tudo que é importante para a prova, e a partir do momento que você começa a fazer exercícios, errar e acrescentar nele os seus erros, tem tudo que é importante para você. Esses mapas mentais vai ser esses resumos personalizados e melhorados por você, continuamente passarão a ser o seu principal material de revisão que vai acompanhar você até a prova. É isso que você vai levar para revisar até a prova, tá? E a terceira e última revisão que eu vou passar para vocês, tá? Eu tô passando coisas simples de seguir, mas são as que realmente funcionam, tá? Você vai fazer uma revisão bimensal, que a gente chama revisão cumulativa, ela é por questões. Sugestão do dia, todo dia 15, de 2 em 2 meses. Ó, você já tem a revisão que é no final de semana, que aí elas não batem entre si. Você tem a revisão que você vai fazer uma vez por mês no último dia do mês, todo dia 30 ou todo dia 31, e aí agora você tem uma revisão que você vai fazer dia 15. Essa do dia 15 não precisa ser mensal. Se você quiser fazer mensal, faça. Ela pode ser bimensal, só a cada 2 meses. Como é que você vai fazer isso aí, essa revisão? Ela é cumulativa. Você vai começar montando treinos aula a aula. Ah, tudo que eu já fiz aqui, vou colocar em questões, né? E quando você finalizar o estudo da matéria, ela começa a ter ali tudo que você estudou. Por exemplo, estou no meio dos meus estudos, sei lá, tem 4 meses que eu comecei a estudar, e a minha revisão bimensal daquele mês vai ser o quê? Vai ser tudo dos 4 meses. Tudo que eu já estudei nos 4 meses. Quando eu estiver com 6 meses, tudo que eu estudei nos 6 meses, ou seja, é tudo, né? Vai desde o início, ela vai acumulando. E com isso você vai conseguindo manter o que você estudou no primeiro dia. Tá? Que passou 6 meses, você ainda vai lembrar, porque você está trazendo isso no formato de questões, tá? E toda vez que você fizer ela, você também vai errar questões, né? Naturalmente. E aí, o que você faz? Pulo do gato. Pega o material de revisão, lá os seus resumos e mapas mentais daquele assunto que você está errando e acrescenta essa informação lá, tá? E aí, a cada dia que passa, além de você conseguir vir trazendo tudo que você está fazendo desde o início, você vai melhorando o seu material de revisão, que vai ser bombástico aí para você enfrentar o seu pós-edital. Tá? Então, a cada 2 meses, sugiro todo dia 15, você faz. Então, são essas as 3 revisões que eu recomendo que vocês façam no estudo de vocês. Rev 1 no fim de semana, Rev que é semanal, né, pelos
grifos e erros, a Rev 2, que é a mensal, que é pelos resumos e mapas mentais, e a Rev 3, que é bimensal cumulativa, que é a revisão por questões, tá? Então, vocês veem, são bem interessantes, são diferentes entre si, são momentos diferentes, são formas diferentes de fazer e com objetivos diferentes, mas todas elas vão te levar ao lugar que a gente precisa que você esteja, que é o lugar de acertar questões no dia da prova, porque você lembra do conteúdo que você estudou, tá? E aí, né, você precisa realmente começar a estudar, se ainda não começou, usando essas revisões, tanto dentro da trilha quanto dentro do ciclo de estudos, dá para você ir aplicando esse tipo de revisão. Você não precisa de que tenha tarefa lá. Já te ensinei como fazer, você vai e faz, tá? Bom, gente, eu gosto muito dessa frase, e é do Raul Seixas, que ele diz assim, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. O grande objetivo dessas mentorias é sonhar junto com vocês, tá? É fazer com que, na verdade, é dar asas aos sonhos de vocês junto para que o objetivo de vocês, que é ser aprovado em um concurso público, se torne realidade. Então, contem comigo, né, contem com a estratégia, a gente está aqui, vai lá no meu Instagram, @prof.nubia_oliveira, me segue lá também, qualquer dúvida pode me mandar no direct, eu costumo responder os directs, tá, não todo dia, mas eu respondo, e a gente não vai ter problema, né, você vai entender, teve dúvidas, você tem a quem recorrer, tá? Nossas próximas mentorias, a próxima e última é como manter a motivação para estudar, vai ser no dia 5/3, às 18 horas, beleza? Então, fechar aqui. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente mudou o horário dessa mentoria, porque eu não consegui chegar a tempo, né? São Paulo para Alphaville. Hoje eu gastei 2 horas, tem dia que eu gasto 40 minutos. Então, mas a gente está fazendo ela aqui agora. E qualquer dúvida, me sigam lá no @prof.nubia_oliveira. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela participação. Bons estudos e até a próxima. Até a nossa última sessão, tá bom? Valeu!